Ficou alguma dúvida, gente, da semana passada? Alguma coisa para a gente esclarecer ou pode seguir com o assunto? Tudo certo? Então nós vamos continuar na página 4, ressurreição dos mortos, não é isso? Alguém está sem apostila aí? Também, se quiser, a gente joga tem na página da igreja, para vocês acompanharem aí no WhatsApp também. Tudo certo, então? Nenhuma dúvida? Podemos prosseguir? Tudo ok? Então tá bom, glória a Deus. Então vamos lá, ressurreição dos mortos. A ressurreição é uma verdade antiga, né? Nós vamos ver aí, inclusive no Velho Testamento, vários profetas, vários homens de Deus falando a respeito de ressurreição dos mortos. Abre sua Bíblia lá, Jó capítulo 19. Jó 19. Aí o verso 25. Jó 19, 25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ou seja, ainda depois que a minha pele for consumida, ou seja, ainda depois que eu morrer, um dia eu hei de ver a Deus. Vamos lá, Hebreus capítulo... Vamos ver Isaías, que está aí mais próximo aí. Isaías 26. Então você está vendo aí, né? Jó, Isaías, profetas do Antigo Testamento falando a respeito de ressurreição. Isso não é algo do Novo Testamento, inclusive no Antigo Testamento. Isaías 26, 19 diz assim, ou seja, Isaías profetizando, afirmando, né? Que nossos corpos ressuscitarão, e os teus mortos viverão, e os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Ok? Vamos lá para o novo agora, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vamos ver a partir do verso 17. Gente, nós estamos falando de ressurreição dos mortos. Aqui não tem a ver com salvação, ok? Está falando que todas as pessoas vão ressuscitar um dia, ok? Tanto justos como injustos, né? Aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, como também aqueles que não aceitaram. Ressurreição não é coisa só de crente, é para todos, vai acontecer com todos, ok? Ressurreição dos mortos. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 17, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Ou seja, até Abraão também tinha consciência que Deus era capaz de ressuscitar os mortos, ok? Então ressurreição é uma verdade. Nós vamos ver aí, né, como nós vimos, Isaías, Jó, Abraão, Daniel também vai falar, Davi também vai falar a respeito de ressurreição, ok? Então vamos lá. A Bíblia testifica de várias pessoas que ressuscitaram ao longo da história. Entretanto, elas voltaram a morrer, né? Você lembra de alguém que ressuscitou na Bíblia? A filha, do Jesus ressuscitou a filha da viúva de Naim. Quem mais? Lázaro, quem mais? A filha de Jairo, né? Essas pessoas. Pedro também ressuscitou Dorcas, lembra? Tábita, né? Dorcas, né? Paulo também ressuscitou um jovem chamado Eutico, né? Paulo pregou tanto que o rapaz caiu lá do terceiro andar, dormiu no meio da pregação, puf,
despencou lá embaixo. Paulo foi lá, fez uma oração, clamou aos céus e Deus ressuscitou aquele jovem, amém? No Antigo Testamento também nós temos, né, Eliseu ressuscitou uma pessoa, Elias, né? Até mesmo Eliseu, aquela passagem interessante, né? Eles estavam fazendo um enterro de uma pessoa e o povo invadiu a terra de Canaã. Eles pegaram aquele morto e jogaram dentro da cova de Eliseu, onde Eliseu foi enterrado. A Bíblia fala que o corpo daquele defunto bateu nos ossos de Eliseu e ele foi ressuscitado, né? Pelos ossos do profeta. Que história fantástica, né? Então você vê que isso é uma realidade desde o Antigo Testamento. Mas todas essas pessoas que morreram, que ressuscitaram um dia, voltaram a morrer novamente. O único que ressuscitou e vive e não voltou a morrer, está vivo até hoje, é Jesus Cristo, amém? Por isso que ele é o primogênito de muitos, ok? Então nós temos visto aí desde o Antigo Testamento pessoas sendo ressuscitadas, mas que voltaram a morrer, né? Eu falei aqui Eliseu e Elias. Quem veio primeiro, Eliseu ou Elias? Quem veio primeiro, Eliseu ou Elias? Elias, né? Eliseu foi sucessor de Elias, né? Quantos anos Eliseu serviu Elias para sucedê-lo depois? 20 anos. O senhor tem que trabalhar no mínimo mais 20 anos para depois eu ajudar. Amém? Toda vez que a gente fala de Eliseu é algo interessante, né? Como que Eliseu foi arrebatado aos céus? Na carruagem de fogo? Um monte de cabecinha balançando a cabeça assim, né? Eliseu veio primeiro, certo ou errado? Elias, gente, Elias veio primeiro, gente. Acabei de falar. Eliseu morreu, os ossos dele não bateu o rapaz lá. Elias veio primeiro, e a Bíblia fala que Elias foi levado ao céu, sim ou não? Na carruagem de fogo, sim ou não? Não, gente. Gente do céu, misericórdia. Jesus amado. Abre sua Bíblia lá, 2 Reis. Vou abrir um parênteses aqui, pastor. Tem que ensinar, porque senão vai. Gente, 2 Reis. Tem essa história da tal da carruagem de fogo, né? Misericórdia. Vamos ver, vamos aproveitar. Está na escola bíblica, né? 2 Reis, capítulo 2. Então você aprendeu, né? Elias veio primeiro. Elias veio primeiro, ok? Para não esquecer mais. Ó, 2 Reis capítulo 2. Todo mundo achou? Vou esperar todo mundo achar, só para mim poder ter o prazer de ler esse negócio aqui para poder. Então vamos lá. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu. Ninguém que ele ia levar? Num redemoinho ao céu. Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Vai lá para o verso 11 agora. E sucedeu que eles indo, caminhando e falando. Quem? Elias e Eliseu. Os dois trocando uma ideia no caminho, ok? E aconteceu que eles indo e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, fez o quê? Os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? A gente confunde, mas é verdade mesmo. Às vezes a gente... Inclusive eu peguei... Passou o carro de fogo, isso. Separou os dois e Elias foi levado ao céu num redemoinho, ok? Ô, gente, isso é tão ensinado, isso é tão divulgado a respeito dessa carruagem de fogo, que você vai pegar algumas Bíblias, igual eu peguei uma Bíblia, tem lá em casa uma Bíblia infantil, e tem inclusive um desenho de uma carruagem de fogo, o personagemzinho em cima e ela indo para o céu. Mas na verdade, quando a gente vai ver, a gente viu que a carruagem separou os dois, e ele subiu num redemoinho, pelo menos está escrito assim na minha Bíblia. Na sua também? Amém, glória a Deus, aleluia. Amém? Foram dois grandes homens de Deus, né? Tanto Elias e Eliseu, que depois o sucedeu. Fizeram praticamente quase a mesma quantidade de milagres, inclusive. Um ressuscitou um menino, o outro também, né? Eliseu teve essa questão dos ossos dele, né? Que ressuscitou uma pessoa. Quando a gente lembra
de Elias, a gente lembra lá, né, na verdade não eram 450 profetas, eram 850, né? Profetas que, né, Deus mandou fogo do céu, consumiu, né, o sacrifício, para provar que Baal não era Deus, né? E sim, só o Senhor era Deus naquele desafio que Elias propôs ao povo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, o único que ressuscitou para nunca mais morrer foi Jesus Cristo, amém? Atos 26, verso 23. A gente fala, mas tem que provar, né? Marca na sua Bíblia aí, ó. Para quando alguém te perguntar, você tem onde mostrar. Atos 26, verso 23. Posso ler? Isto é que Cristo deveria padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Ou seja, Jesus Cristo deveria padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, ou seja, aquele que ressuscitou e não morreu mais. Romanos 6, verso 9. Agora é Paulo falando. Um pouquinho mais para frente aí de onde a gente estava, né? Romanos 6, verso 9 diz assim: sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já o quê? Não morre. Amém? A morte não terá mais domínio sobre ele. Ele está vivo nos céus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, essa ressurreição do último dia ou eterna é uma doutrina bíblica elementar que vamos estudar, ok? A ressurreição dos mortos. Então vamos lá, a Bíblia ensina acerca de duas ressurreições. Vamos lá, Daniel capítulo 12. Daniel 12, 1 e 2. Lê. Daniel 12, 1 e 2. Nós vamos ver que há duas ressurreições, ok? Vamos estudar a diferença. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Para quê? Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Ok? João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, pode grifar na sua Bíblia aí, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, do juízo, ok? Atos 24, 15. Vou abrir aqui, nós vamos voltar para João depois. Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto de justos como de injustos, ok? Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para separação eterna, né? De Deus, ok? Então vamos lá, em João 11, 21, que nós vamos ver, né? Existia a expectativa de que todos ressuscitariam no último dia. Vamos ver essa passagem aqui, João capítulo 11.
João capítulo 11, a partir do verso 21. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus, né? Quando Jesus chegou, vamos ler a partir do verso 17, né? Para a gente entender tudo. Chegando, pois, Jesus, já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão, acerca de Lázaro. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a expectativa que Marta tinha. Se Jesus estivesse lá, com certeza Jesus teria curado ele. Mas também agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, aquele que morre crendo no Senhor Jesus, né, parte com o Senhor Jesus, tendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a morte não é o fim, a morte é o início de uma nova vida maravilhosa ao lado do Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa é a nossa esperança, ok? Então Jesus nesse texto começa a revelar um novo plano, ou seja, a respeito de ressurreição, a respeito da vida eterna. Ele falou, quem crê em mim nunca mais vai morrer. Jesus estava falando a respeito da morte física? Não, Jesus estava falando a respeito da morte espiritual, da separação eterna do homem com Deus. Mas quem morre crendo que ele é a vida eterna, nunca mais há de se separar de Deus. Nunca mais, vai sempre viver com o Senhor, nunca vai ter morte espiritual para quem crê em Jesus, ok? Então vamos lá, primeira ressurreição, nós vimos que tem 2, ressurreição para a vida e ressurreição para a morte, para juízo, para a condenação. Então nós vamos estudar a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, ok? Vimos que tem 2. Então vamos lá, no 1 Coríntios capítulo 15. Esse é um texto-chave, a gente leu ele no primeiro dia de estudo, você lembra? Eu falei com você, dá uma estudada em 1 Coríntios 15, porque lá vai ser um texto-chave para nosso estudo de escatologia, ok? No 1 Coríntios capítulo 15, Paulo lança as bases da doutrina da ressurreição para a vida, né? Primeira Coríntios capítulo 15. Também vos notifique, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Verso 2, pelo qual também sois salvos, se o te retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo as profecias, ok? Lá do Velho Testamento, o qual foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Amém? Por que aconteceu? Porque estava escrito, foi profetizado. Aonde? No Velho Testamento, ok? E que foi visto por Cefas, né, por Pedro e depois pelos 12. Depois disto, foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte deles, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Ou seja, Jesus, depois que ressuscitou, também apareceu a Paulo, ok? Ok. Verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Não só ele, como todos nós, né? E a sua graça para comigo não foi em vão. Por quê? Porque antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ok? Verso 11. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Vamos ao verso 12, olha lá, presta atenção. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Lembra que eu expliquei isso aqui? A igreja de Corinto estava enfrentando um problema.
Qual o problema? Eles criam no Evangelho, eles criam em Jesus, mas não criam que Jesus havia ressuscitado. Por quê, pastor? Porque a cultura que dominava a época era a cultura grega, e a cultura grega não aceitava ressurreição dos mortos. Então Paulo vai escrever para eles para combater esse pensamento errado. Entendeu? Ora, se prega que Cristo ressuscitou do morto, quem que ele está falando? Dele e dos apóstolos que estavam pregando, ok? Que ele falou no verso anterior. Como dizem alguns de vós, dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Paulo vai combater o ensino. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, se nós não cremos nisso, podemos fechar a porta da igreja e ir embora. Ok? A igreja só existe porque nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Nós vamos ver aqui a continuação do texto. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Por que ele está falando isso? Que ele é uma falsa testemunha. Se ele estiver pregando a heresia de que não há ressurreição dos mortos. Falou, e além da gente estar pregando para vocês, ainda estamos sendo uma testemunha falsa, se de fato Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição de mortos, né? Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam. Ou seja, Paulo está usando de sarcasmo, né? Deus ressuscitou a Cristo, né? Mas, já que vocês estão falando que não existe ressurreição, então Deus também não fez isso que ele está falando aqui, né? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, olha, presta atenção no que Paulo está falando. Paulo está atrelando a Cristo ter ressuscitado dos mortos e nós termos os pecados perdoados. Se não há ressurreição de Jesus Cristo, não tem perdão de pecado. É isso que Paulo está falando. É isso que ele está falando. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis no vosso pecado. Amém? Cristo ressuscitou, por isso que nós temos os pecados perdoados, pelo sacrifício dele. E também os que dormiram em Cristo já estão perdidos, ou seja, aqueles que morreram já eram, não tem mais nada, acabou. Né? Sumiu, desapareceu, não vai acontecer mais nada. Paulo está combatendo. Agora, aí Paulo vem dizendo, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Gente, quem vive com a esperança só dessa terra aqui, não tem nada no futuro para ele esquentar a cabeça, para ele se preocupar, para ele querer almejar, sim ou não? Né? E Paulo ainda faz uma comparação, é o mais miserável de todos os homens, se você ficar dependendo só disso aqui, achando que só existe esse pedacinho de vida aqui. Né? Aí a partir ou seja, o fato da ressurreição de Cristo nos dá uma esperança futura, ok? Há perdão de pecados, porque Cristo ressuscitou, e há esperança para a gente, como ele ressuscitou, há esperança de um futuro melhor, ok? Verso 20, mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem. De qual morte que ele está falando? De morte espiritual, de separação total de Deus. Ok? As pessoas continuam morrendo depois que Jesus ressuscitou? Sim, continuam morrendo, sim ou não? Morte física. Mas Paulo está explicando aqui a respeito da morte espiritual. Pastor, o que é morte espiritual? É você morrer, ir para o inferno e ficar separado de Deus eternamente. Essa é a morte eterna. É morte espiritual. Paulo está falando que através de Jesus Cristo ele foi o primeiro, né? O primeiro daqueles dos que vão ressuscitar com ele. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ele não está falando de salvação, ele está falando assim, olha, porque assim como todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, como todos os homens, Adão pecou e através de Adão todos os homens foram feitos pecadores, amém? Todos os homens em Cristo Jesus um dia hão de ressuscitar. Pastor, todos, justos e injustos, ok? Salvos e não salvos. Está falando que em Cristo Jesus todos os homens vão ressuscitar. Não está falando de salvação ainda, ok? Por quê? Porque Deus age por meios legais. Precisava vir alguém, né?
santo, né, sem mácula, né, para fazer o sacrifício, para que através do sacrifício de Jesus nós pudéssemos alcançar a salvação. Deus age por meios legais. É aquela velha história, o Odé deu o exemplo, né? Deus escreve certo em linhas tortas. Não existe esse negócio com Deus. Deus age certo por meios certos, ok? Deus podia ter feito qualquer outra maneira de salvação, mas Ele fez do meio certo, do meio legal. Se por um homem entrou um pecado, por um homem veio a salvação. Amém? A coisa, Deus age de maneira correta. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora, a partir do verso 23, ele vai começar a explicar a ordem, a diferença. Ele falou que todos os homens, justos e injustos, né, salvos e não salvos, vão ressuscitar um dia. Só que agora Paulo, a partir do verso 23, vai começar a explicar a ordem da ressurreição. Como que as coisas vão acontecer, como que vai funcionar. Ok? Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Cristo já ressuscitou? Sim ou não? Sim. Amém? Cristo já morreu, já ressuscitou ao terceiro dia. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Quem são de Cristo? Aqueles que morreram e aceitaram Jesus como Salvador. Ok? Cristo, a primícia, depois aqueles que morreram em Cristo. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade, toda força. Olha o que diz: porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, Cristo ressuscitou as primícias, depois vão ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, depois Cristo vem reinar na terra, ok? Ele está falando uma ordem, né? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Qual morte que ele está falando aqui? Morte física. Aqui é a morte física. Ou seja, então quando Cristo reinar aqui na terra, ainda vai existir morte. Porque ela vai ser aniquilada lá no final do reinado dele. Pastor, quanto tempo Cristo vai reinar? Nós cremos que será um período de 1000 anos. Nós vamos ver lá. Então, Cristo vai reinar durante 1000 anos, mas ainda vai haver morte. Ainda vai haver nascimento, pastor? Vai haver nascimento. Né? Ainda vai ter criança, pastor, num período milênio? Vai ter criança. Tudo isso nós vamos estudar. E a morte vai ser aniquilada lá no final. Quando? Quando Cristo reinar, vencer a morte, vencer todas as coisas e entregar o reino a Deus. Vamos ver, ele vai falar isso aqui para nós. Verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se escuta, que executa aquele que sujeitou todas as coisas, né? Falando de Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, depois dos 1000 anos, depois que Jesus tiver vencido todas as coisas, ele vai pegar o reino e vai entregar a Deus, a quem ele sujeitou, que Deus deu a ele, e ele sujeitou a Deus, e Deus vai ser tudo em todos. Amém? Eternidade. De outra maneira, o que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? A gente não sabe o que é isso aqui, batismo pelos mortos. É o único lugar que a Bíblia fala isso, que Paulo falou. A gente não tem como comparar com outro lugar. Você vai ver um monte de teoria aí na internet, um monte de coisa, mas a gente não tem como explicar aí. Ninguém sabe o que é isso, né? Foi o único lugar que a Bíblia fala a respeito disso. Porque se batizam ele, então, pelos mortos, né? Porque estamos nós também a toda hora porque estamos também toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro-me, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveitaria isso se os mortos não ressuscitam? Ou seja, Paulo está falando assim, desse trabalho todo que eu tive, tudo isso que eu estou fazendo, de que adianta se não houver ressurreição de mortos? Né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Aí as pessoas vão viver de qualquer jeito, né? Não vai ter com o que mais almejar, né? Com o que mais desejar, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Devo para a vossa vergonha.
Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Em que corpos virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, senão primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o trigo e ou outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada um segundo o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é uma carne de homens, a outra é a carne de animais, outra carne de peixe, outra carne de aves, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra é a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma das estrelas difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ou seja, você vai depositar o seu corpo na terra, que é um corpo corruptível, mas o corpo que você vai receber é incorruptível, ele não vai ter fim, não vai se acabar. Vai ser um corpo em glória, assim, ó, semeia-se em incógnita, ou seja, em desonra, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Presta atenção aqui. Do mesmo jeito que o corpo de Adão, né, era um corpo adequado para a vida natural, o nosso corpo também, como o de Adão, é adequado para uma vida natural. O corpo que Cristo ressuscitou, um corpo glorificado, é um corpo adequado para a nossa vida eterna, para aquilo que nós vamos viver, desfrutar. Um corpo que é semeado em fraqueza e recolhe e recebe-se em vigor, em poder. Ou seja, você vai receber um corpo não mais regido pelas leis da natureza. Por quê? Porque o corpo não vai adoecer mais. Amém? O corpo não vai ficar fraco, como ele está dizendo aqui. Não vai ter mais as limitações. Ou seja, aquele que tem algum problema, um cego, um surdo, um aleijado, isso não vai existir mais. Vai ser um corpo em glória. Aqui é algo interessante também para a gente pensar. A gente costuma dizer assim: nós vamos para a glória, vamos desfrutar da glória, não é isso? Mas o que Paulo está querendo dizer é que a glória há de ser manifestada em nós, no corpo que nós vamos receber. A glória vai se manifestar em nós, gente. No corpo que nós vamos receber, né? A esperança da glória, ou seja, aquilo que um corpo espiritual repleto de glória. A glória há de se manifestar em nós. Não vai existir mais problema com o nosso corpo. Vai ser adequado à vida gloriosa, né? A vida eterna que nós vamos desfrutar. Amém? Então, problemas aqui que possam ter, queridos, são passageiros. Amém? O corpo que nós vamos receber não vai ter defeito algum. Paulo está dizendo, não vai ter fraqueza, vai ter poder, né? Não vai ter problema, corrupção, ou seja, vai ser um corpo incorruptível, ele não vai se deteriorar, ele não vai se acabar, ele vai permanecer para sempre. Amém? Glória a Deus. Aí surgiu aquela questão que eu até levantei, né? Com qual idade que nós vamos ressuscitar? Né? Como que vai ser? Então nós cremos que seja qual for, né, o corpo que você vai receber, que será um corpo em glória, né, a glória de Deus, né, vai ser incorruptível, seja qual for a idade, de qualquer forma você vai desfrutar dele o resto da eternidade. Amém? Ao lado do Senhor. Verso 44, semeia esse corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, ou seja, vai ser um corpo espiritual, adequado à realidade, à natureza, né, onde nós vamos estar, adequado àquilo que nós vamos viver. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. 45. Assim também está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Ou seja, Jesus está falando a respeito de Jesus. Amém? Então o mistério, né? O corpo corruptível é uma semente do corpo incorruptível, né? Daquilo que nós vamos receber lá na frente, ok? É bom você saber, porque não vai ter problema de corpo, não vai ter problema de envelhecer, não vai ter problema de ficar doente, não vai ter esse tipo de problema mais. Amém? Vai ser de fato um corpo onde a glória de Deus vai se manifestar em nós. Amém? Eu não sei se você fica alegre, eu fico feliz demais saber de um negócio desse. Aleluia. Verso 46.
Mas não é o primeiro espiritual, não é o primeiro espiritual, senão o animal, ou seja, o natural. Depois, o espiritual. Esse que nós estamos vivendo aqui é o provisório, ok? Depois vem o espiritual. Depois vem aquele que há de ser eterno. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais, ok? O corpo da terra, adequado para aqui, é natural. O corpo espiritual que vamos receber, adequado para regiões onde nós vamos morar, para as regiões celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Gente, aqui, depois eu explico. Vamos. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem errar no reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção, nem esse corpo que nós temos aqui vai herdar aquilo lá, ok? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, né? Mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal seja revestido da imortalidade. Seu corpo nunca mais vai morrer. Amém? Nunca mais, se revestir da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está explicando a respeito de ressurreição, está dando uma sequência, está mostrando a ordem das coisas e aproveitando para explicar como vai ser o nosso corpo incorruptível. Não vai adoecer, não vai envelhecer, não vai ter fraqueza, não vai ficar doente, amém? Não vai morrer nunca mais, vai ser imortal, ok? O corpo glorificado que nós vamos receber. A Bíblia diz que assim como ele é, nós também, seremos da mesma maneira. Ou seja, o mesmo tipo de corpo glorificado que Jesus recebeu após a sua morte e ressuscitou, nós seremos também nesse corpo, ok? Uns vão morrer, mas nem todos morrerão. Uns serão transformados, ou seja, aí que Paulo já vai à questão do arrebatamento da igreja. Amém? Alguma dúvida? Não me pergunte como vai ser o corpo, eu sei que ele vai ser maravilhoso pela descrição, mas como vai ser de fato, só lá agora é para a gente saber, para a gente descobrir. Amém? Isso é Deus que vai revelar para nós. Último versículo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo isso nós falamos na semana passada, lembra? A respeito de galardão, a respeito do trabalho, como Deus se alegra com o nosso trabalho, como Deus se alegra quando fazemos a obra dele, ok? No fim do milênio, a respeito da morte, no fim do milênio, a morte é vencida, que é o último inimigo a ser vencido, e todos vão ressuscitar, aí é a ressurreição dos ímpios, Aí é por isso que todos vão ressuscitar, tanto os justos quanto os ímpios. A única diferença é quando isso vai acontecer. Quem morreu no Senhor há de ressuscitar primeiro, há de reinar com Cristo, amém? Pastor, como é que é essa história de reinar aqui? Como é que nós vamos viver aqui nessa terra aqui? Não sei, querido, eu sei que você vai reinar com Cristo, conforme a Bíblia diz, já com o corpo transformado. A Bíblia diz que vai haver pessoas, vão nascer, vai ter criança, vai ter pessoas idosas, vai ter morte, mas nós vamos reinar com Cristo esse período, amém? Não me pergunte como vai ser, a Bíblia também não é clara a respeito disso, pastor? Mas sabemos que nós vamos estar nessa terra reinando com Cristo, amém? O justo vai trabalhar para o injusto vai trabalhar para o justo, que somos nós, amém? Glória a Deus. Vai ser um tempo maravilhoso, a terra vai ser restaurada durante os 1000 anos, porque muita coisa vai acontecer, vai haver muita destruição,
né? Uma parte vai ser queimada, uma parte vai ser destruída, e nesse período Deus há de restaurar a terra. Amém? Vai ser um lugar maravilhoso, muito top para a gente morar. Depois dos 1000 anos, o Senhor Jesus reina, né? Vai haver uma grande batalha, uma grande guerra, né? Lá no final dos 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás vai ser solto por um curto período de tempo, e ainda vai enganar as pessoas. Aí você pode pensar assim, eu sei que você já pensou, eu só vou botar para fora o seu pensamento, amém? Aí você vai pensar assim, pastor, como é que pode? Se Deus vai transformar a terra vai ser um lugar maravilhoso, vai reinar a paz, vai reinar a alegria, né? Vai ser o reinado de Cristo na terra, tudo de bom que puder existir vai acontecer, e vai ser assim mesmo. Como que no final Satanás ainda vai enganar umas pessoas? Como é que pode um negócio desse? Lembra do que ele fez com Adão lá no Jardim do Éden? É a mesma coisa, querido. Ele vai usar dos mesmos artifícios, das mesmas artimanhas. E a Bíblia fala que, inclusive, ele vai enganar até alguns escolhidos. As mesmas coisas. Adão morava num lugar maravilhoso, sim ou não? Top. Tinha falta de alguma coisa? Não. Inclusive, desfrutava até da companhia de Deus. A Bíblia fala que o Senhor vinha, né, e andava com ele no final da tarde, desfrutava da presença de Deus. Tudo à disposição. Adão tinha razão para pecar? Não. Assim como Satanás conseguiu enganar Adão e Eva, querido, também no final do milênio, apesar de todas as coisas restauradas, apesar de um lugar maravilhoso, assim como era no Jardim do Éden, a Bíblia fala que ele ainda vai sair e vai ajuntar uma grande quantidade de gente e enganar. Quem são essas pessoas, pastor, que ele vai enganar? As pessoas que vão nascer no milênio, porque nós já teremos os corpos transformados. As pessoas que vão nascer durante os 1000 anos, Satanás vai enganar. Essas pessoas, querido, essas pessoas têm que ser testadas. A Bíblia diz que elas vão ser testadas. E uma grande multidão, ele vai arrastar uma grande multidão que vai se juntar no final para fazer uma grande batalha. Quem sabe o nome dessa batalha? Armagedon. Você já ouviu falar sobre isso? E vai ter uma grande batalha no final. E vai ser uma guerra terrível, 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 terrível. Grandes exércitos vão se juntar contra o povo de Deus. Aí a Bíblia fala que o Senhor vai fazer como? Não vai ter nem batalha, só vai se juntar lá num canto, mas batalha mesmo não vai ter nada. O Senhor há de vencer aquilo, né? Simplesmente de forma espetacular. Entende, querido? Mas tudo isso vai acontecer. Mas e nós, pastor? Nós que, se partirmos com o Senhor, já teremos sido arrebatados, iremos para o tribunal de Cristo, né? Receber a nossa recompensa. O tribunal de Cristo é para a igreja, amém? Os que estão morrer, né? Que aceitaram Jesus, depois que Jesus veio, vamos para o tribunal de Cristo, depois nós vamos voltar com a igreja e vamos reinar com Cristo aqui nessa terra. Então, Paulo começou a falar um pouquinho a respeito de arrebatamento. Vamos ver lá para a gente conferir. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Depois nós vamos estudar o milênio de propriedade. Tem coisas que precisam ser cumpridas no milênio. Tem promessas que serão cumpridas só nesse período de 1000 anos. A Bíblia descreve lá em Daniel. Tudo isso nós vamos ver. Então, de fato, precisa existir um reino de Cristo na terra, porque existem coisas escritas, né, profecias que precisam ser cumpridas nesse período de tempo. Então, isso de fato nós cremos que isso vai acontecer, ok? Alguns vão dizer assim, pastor, mas eu creio que a gente já está vivendo o milênio, né? São os amilenistas, já creio que a gente já está vivendo o milênio. Eu não creio dessa forma, querido, porque a Bíblia fala que o Satanás vai ser amarrado, né? E a gente vê Satanás fazendo tanta lambança por aí, né? Mas nós podemos amarrar ele no nome de Jesus. Amém, podemos mesmo. Quando ele vier contra você, você pode repreendê-lo na autoridade do nome de Jesus que está sobre sua vida. Amém? 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 13. A carta aos Tessalonicenses lança uma luz sobre a ressurreição para a vida. Nós estamos estudando a primeira ressurreição, ok? Para a vida. Né? Vai falar um pouquinho a respeito do arrebatamento. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 13. Não quero, porém, irmãos, né, que sejais... 1 Tessalonicenses 4,13. Eu falei 5? Gente do céu, será? Aleluia, então me perdoa. 1 Tessalonicenses 4,13.
Então vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui, é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando uma pessoa parte com o Senhor, né, a esperança é completamente diferente, né? Nós cremos, né, nós temos a certeza através da palavra que um dia nós vamos nos encontrar com eles, né? É completamente diferente. Até para fazer o enterro, né, pastor? É completamente diferente, né? Há o luto, mas existe, né, também aquela gloriosa esperança, né, de que um dia nós vamos nos reencontrar na glória. Amém? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Amém? Aleluia. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, porque Paulo está falando não por ele, mas pela palavra de Deus, ok? Pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quando Jesus voltar para buscar a igreja, quem vai ressuscitar? Só quem morreu no Senhor. E quem morreu sem Jesus só vai ressuscitar depois dos 1000 anos, lá no finalzinho. Quando Jesus vier para buscar a igreja, que nós cremos que a vinda do Senhor vai ter o arrebatamento, só vai ressuscitar quem morreu primeiro, quem morreu em Cristo, ok? Juntamente com nós que estivermos vivos, seremos transformados. E então juntos seremos arrebatados ao céu, ok? Quem morreu sem o Senhor vai ressuscitar só lá na frente depois dos 1000 anos. Onde que está essa turma? Infelizmente está lá naquele lugar de sofrimento, que é o Hades, lá a região dos mortos, ok? Está num lugar de sofrimento, ainda não é o inferno, conforme nós falamos, é a antessala do inferno, e é um lugar terrível também. Infelizmente não aceitaram o sacrifício de Jesus. Se a antessala é assim, né? Imagina como que é o inferno, como é que é o negócio mesmo, né? Nós vimos pela experiência do rico que estava lá sofrendo, né? Então, querido, preste atenção, há 2 ressurreições, né? Todo mundo vai ressuscitar. Cristo fez, como Cristo ressuscitou e ele é a primícia, todos vão ressuscitar. Tanto quem é salvo como quem não é salvo, justo e injusto. O momento que é diferente. Aí Cristo veio, arrebatou a igreja, ressuscitou aqueles que morreram com Cristo, né? Juntos seremos transformados, né? Vamos ter um corpo glorioso. Por que isso vai acontecer? Porque o corpo precisa ser transformado. Isso é a ressurreição. Onde estão as pessoas que já morreram? Como estão as pessoas que já morreram hoje em Cristo? Se elas não estão lá no sofrimento, elas estão na presença de Deus em espírito. Ok? O que é a ressurreição? É o espírito tomar novamente o corpo. Não esse corpo mortal conforme nós lemos. Aquele corpo top que nós vamos receber. Amém? Então juntos seremos transformados e arrebatados ao céu. Para quê? Tribunal de Cristo. O que é isso, pastor? Receber as recompensas daquilo que você fez aqui. As obras. Amém? Vai ter gente que vai estar cheio de obra para mostrar. Vai receber lá o seu galardão top. Vai ter uns que vai passar chamuscado, não é isso que nós falamos? Não fez quase, está salvo, mas não fez nada. Vai passar na beiradinha do negócio, mas vai estar salvo. Ok? Amém? Então nós vamos receber. Vai ter os 7 anos de tribulação. Aqui na terra vai se iniciar um período, né? 3 anos e meio de falsa paz, vai se apresentar um falso Messias, ele vai se assentar em Jerusalém, vai governar de lá, ok? Depois de 3 anos e meio, os judeus vão abrir os olhos, vão ver que aquele ali é o falso Messias, vão reconhecer Jesus como o verdadeiro Messias, então vai haver muita perseguição, muita morte. Então depois desses 7 anos, a Bíblia fala da segunda volta de Jesus.
né? Em que todo olho verá, todo mundo vai ver, e Cristo, a Bíblia fala que ele volta juntamente com a igreja, juntamente com os seus anjos. E o que vai acontecer? Vai iniciar o reinado de Cristo na terra, 1000 anos. Nós vamos governar com o Senhor aqui. Existe uma outra doutrina, uma outra teoria que diz assim: a igreja fica aqui durante o período, aí começa a tribulação, aparece o falso Messias. Aliás, tem um monte de gente querendo saber quem é o falso Messias, né? Tem uns até querendo ficar, para poder descobrir quem que é o caboclo. Começa o período de 7 anos, se apresenta o falso Messias, né? A reconstrução do templo, e durante 3 anos e meio a igreja estará aqui, durante essa falsa paz. Quando acontecer, né, o arrebatamento da igreja, se inicia o período da grande tribulação, que é os 3 anos e meio final. Existe uma outra teoria assim também, e essa é muito forte também, muita gente acredita dessa maneira, que nós veremos quem é o falso profeta, nós veremos quem é o falso Messias, né? Mas nós não vamos passar pelo período da perseguição. Já tem uma outra turma que acredita que a igreja vai passar pela tribulação, vão estar aqui, vai acontecer todas as coisas, e só depois dos 7 anos, aí Cristo volta e inicia o seu reinado aqui na terra. Ok? Tudo isso nós falamos, lembra que nós mostramos lá, naquele quadro? Então você tem total liberdade para acreditar. Se você acredita que vai passar pelo arrebatamento, você esteja preparado para o arrebatamento, amém? Se você acredita que vai passar pela tribulação, esteja preparado pela tribulação, amém? Nós cremos no arrebatamento da igreja, né? A doutrina que nós cremos, a doutrina que nós cremos que melhor se encaixa aquilo que está mais de acordo, ok? O arrebatamento, a ressurreição para a vida, né? A volta do Senhor para a igreja é considerada como a nossa bendita esperança e tem uma ordem estabelecida por Deus e revelada nas Escrituras. Esse texto de Tito nós já lemos, né? Que fala que a volta do Senhor tem que ser para nós como uma gloriosa esperança. Amém? Tem que ser algo maravilhoso, algo que nós desejamos, algo que nós esperamos. Não é para ficar com medo, não é para ter problema, não é para criar paranoia, pelo contrário. Tito diz assim: entende isso como a nossa gloriosa esperança. De fato, querido, você vai ter o corpo transformado, as coisas vão, né, nós vamos morar no céu com o Senhor, nunca mais seremos arrebatados das mãos deles. Não tem coisa melhor que a gente possa esperar que isso, né? Ainda que a gente desfrute de uma vida boa aqui, a vida que nós vamos viver lá vai ser muito, infinitamente, muito melhor. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida? Depois tem a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, que se divide, né? Ainda tem aqui as partes que se dividem. Isso aqui o pastor vai fazer na semana que vem, ok? Semana que vem vocês vão ter uma aula top, muito melhor que a minha, pastor Joel, que vai caprichar para vocês aí, para ensinar para vocês. Amém? Alguma dúvida? Glória a Deus. Você está ansioso para aquele corpo glorificado? Quer morrer logo, quer ir logo, quer partir logo, ou quer esperar o arrebatamento? Sei, né? A Sandra quer ir logo? Misericórdia, Jesus. O corpo glorificado, o corpo vai ser bom. Vai ser top. É aquela velha história, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Morrer ninguém quer. De fato, a morte, querida, ela é, né, é algo que a maioria das pessoas nem gosta muito de falar de morte, né? Mas, na verdade, a morte para o crente é o início de uma nova vida, né? Gloriosa ao lado de Deus. Triste é partir sem o Senhor. É por isso que eu falo sempre, nós temos uma missão, né? Esse período que nós estamos vivendo, a era da graça, a era da igreja, para quê? Para que nós possamos proclamar a salvação de Deus a todo mundo. Se Cristo viesse, né, para resgatar só os judeus, só Israel, como é que nós ficaríamos, né? Então nós temos esse período que é a era da igreja, né, que foi deixado para nós fazermos esse trabalho, que é anunciar a volta do Senhor, anunciar a salvação a todos os povos. Amém? Glória a Deus. Ficou claro? Qualquer dúvida você pergunta, manda um zap, eu passo para o pastor Joel responder você. Eu passo para o pastor Joel responder. Amém? Glória a Deus.